Continuando o tema de polarização, polaridades e coerência, ou dando significado, agora a gente vai falar de polaridade. Para mim, um tema de utilidade pública. A ideia de compreender, sustentar, tanto do ponto de vista cognitivo quanto emocional, polaridade, é a porta de entrada para poder navegar em complexidade. A gente muito cedo na vida vai se conformando com a ideia de encontrar certo e errado. E toda vez que a gente encontra um certo, a gente nega o errado. A gente vai vivendo a tirania do ou. Quando a gente começa a viver o mundo que a gente está vivendo, o mundo dos hiperproblemas, agravados pelo embolhamento que faz a gente pensar cada vez mais parecido com a gente mesmo e falar com gente que pensa parecido com a gente mesmo, um primeiro passo para se libertar disso é sustentar a ideia de polaridade, que é substituir o ou pelo e. E tipicamente, às vezes, em muitas organizações, ao longo das últimas muitas décadas, porque a gente tem uma mentalidade engenheira de tentar tratar as coisas como problema, a gente vive, agora a gente precisa cortar custo, então centraliza tudo, toma decisão centralizada, corta custo. Aí a gente se afasta do cliente, aí descentraliza para quem está perto do cliente, aí abre mão de controle. E na realidade a gente está falando de uma polaridade. Como é que um sistema pode sustentar qualidade de execução, estrutura, gestão de custo e ao mesmo tempo olhar para o cliente, proximidade, visão de produto, ou seja, e aí tem diversas em organização curto e longo prazo, inovação e pragmatismo, propósito e execução, todas essas são polaridades típicas das organizações. A gente está cercado de polaridades na nossa vida. A ideia, nosso pensamento é dual. Quando a gente pensa alguma coisa, a gente pensa em pares de opostos e a gente nem se dá conta que a gente está pensando em pares de opostos. E por que é difícil sustentar a polaridade? Porque para sustentar a polaridade a gente precisa lidar com a tensão. Então, quando eu estou falando que uma organização precisa ser inovador e ao mesmo tempo pragmático, ao mesmo tempo. Quando eu estou falando que um indivíduo precisa ter energia masculina e feminina, quando eu estou falando que uma cidade precisa ter autonomia para os cidadãos e ao mesmo tempo regras que preservam o bem comum, isso traz um desconforto porque essa tensão é uma tensão criativa, é onde tem energia. Existe essa ideia quando se fala o adorável caminho do meio do budismo. O adorável caminho do meio não é o meio entre os dois polos, porque isso é frouxo, né? Essa tensão, que é a tensão criativa, que é se perguntar como é que eu sustento, por exemplo, inovação e execução, ou pragmatismo. Eu tenho que pensar no positivo desses dois aspectos. E para pensar no positivo desses dois aspectos, eu tenho que pensar o que está acima disso. E provavelmente, falando de uma organização, é o propósito da organização, a prosperidade da organização. Porque senão eu caio nesse pêndulo de inova demais, mas a gente está perdendo qualidade de execução, está aumentando o custo, então aí a gente fica pragmático, daí a gente perde inovação, então você fica dançando entre um polo e outro e nunca efetivamente constrói solução. Sustentar polaridade requer primeiro um esforço cognitivo, porque como a gente foi treinado para pensar linearmente, aqui a ideia é sustentar. Como diz o Robert Keegan, de Harvard, professor de educação de Harvard, os problemas bons, os desafios bons não são aqueles que a gente resolve rápido, mas são aqueles que a gente sustenta durante um tempo, que de alguma forma quando a gente encontra uma solução, é uma solução que está num nível acima e permite a gente estruturalmente encontrar novas soluções para várias áreas da vida, do trabalho, da empresa.
E ao mesmo tempo emocionalmente, e talvez esse seja o maior desafio, quando eu sustento a polaridade, eu abro mão de controle, eu entro em espaço de incerteza. Esse espaço de incerteza vem acompanhado de toda a nossa bagagem, de como a gente lida com não ter controle, com não ter clareza de qual vai ser o resultado, e aí dispara os nossos impulsos e os nossos mecanismos, e a gente inconscientemente atropela a qualidade de sustentar os polos, tentando encontrar soluções mais rápidas e mais momentâneas. Então, para concluir, ponto de entrada, polaridade, nomear as polaridades, elas não são boas nem ruins, sustentá-las o tempo suficiente para que emerjam novas soluções e novas alternativas.